Olá, queridos, tudo bem com você? Você está com a Marta Pinto mais uma vez. Este é o Cristão Bem Resolvido, para você que não me conhece e acabou de chegar até aqui. Eu quero mandar um abraço bem meloso e quero que você fique até o final deste vídeo, porque este vídeo é um vídeo especial. Como vocês sabem, nós estamos a falar sobre obediência. E nós vamos tratar aqui hoje sobre autoridades instruídas por Deus. Este é um vídeo somente para cristãos, independentemente de denominações ou religião. Eu quero dizer para você, se você é católico, se você faz parte de uma outra religião, você é cristão. Então, por favor, fique até ao final desse vídeo, porque esse vídeo vai abençoar a tua vida, vai alertar, vai abrir os teus olhos e vai te fazer pensar e meditar. Hoje eu decidi colocar um fundo musical para, de certa forma, é necessário muitas das vezes. Abra a sua Bíblia em 2 Reis e vamos ver o que está escrito acerca da música, quando Deus quer usar alguém para falar. Não especificamente como profeta, mas em 2 Reis 3:15 está escrito assim, preste muita atenção a essas palavras. A palavra do Senhor está escrito: agora, contudo, trazei-me um arpista, ou noutras versões. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. E sucedeu que enquanto o arpista, ou o tocador de harpa, tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. Então nós não podemos generalizar. Existem músicas, sim, que elas têm uma conexão hipnótica, de hipnose, para te deixar levar a um nível de emoção ao qual você não consiga ter equilíbrio. Não é isso que a gente está a fazer aqui. Eu estou a dizer isso porque hoje em dia nós estamos a viver tempos trabalhosos, tempos difíceis. Então eu coloquei este som porque eu acredito que é mais inspirador. Ok? E que você seja tocado pelo Espírito Santo e que eu seja usada não como Eliseu, não sou digna, mas que o Senhor, em nome de Jesus, me dê força neste momento para trazer aquilo que Ele me mandou trazer no dia de hoje. Autoridades instruídas por Deus, obediência a autoridades instruídas por Deus. Primeiramente, nós vamos fazer aqui 2 vídeos, este é o primeiro e vamos ter o segundo, sobre este tema, a obediência às autoridades. Mas primeiro nós precisamos de saber, e para quem não conhece assim esse meio, as autoridades instruídas por Deus têm 2 grupos. Tem as autoridades sociais, polícias, médicos, professores, pessoas que estão com cargos acima dos nossos, que têm poder de decisão. São autoridades instruídas por Deus. São autoridades instituídas por Deus, ao qual nós devemos nos submeter. Que elas têm um papel a desempenhar aqui na Terra para nosso benefício próprio, para nos ajudar, nos auxiliar. E também tem o outro grupo das autoridades instituídas por Deus, que são, e é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Porque eu costumo dizer, e muitas pessoas podem não concordar comigo, mas eu tenho as minhas convicções relativamente à palavra de Deus, com base já de 20 anos de cristã, mais de 20 anos, sempre nos caminhos do Senhor. Eu tive um percurso da minha vida de 7 anos completamente desviada. Eu conheci o mundo, eu conheci algumas coisas e eu voltei para a casa de Deus. Então eu tenho autonomia para falar sobre aquilo que eu vivi enquanto experiência. A nossa experiência ela é muito importante. Abra a sua Bíblia, primeiramente, antes de começarmos este estudo, em 2 de Timóteo 4:2-4. A palavra do Senhor, Paulo escreve aqui a Timóteo, praticamente já no finalzinho da sua vida, não é? Esta carta foi Paulo que escreveu para Timóteo. E diz assim, no versículo 2 de 2 Timóteo 4, diz assim: e eu ontem estava na minha cama, estava deitada, e eu pensei assim, será que eu sou digna de fazer o que eu estou a fazer no YouTube?
É porque eu não sou pastora, não sou missionária. Eu sou uma simples serva de Deus. O Senhor sabe que eu não tenho um cargo propriamente dito assim de destaque na igreja. Será que eu tenho autoridade para fazer isto? E enquanto eu li o livro todo, de 2 Timóteo, eu li essa carta toda ontem, o Senhor respondeu exatamente aqui no versículo 2 de 2 Timóteo 4. Pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Uau! Bom, não, Marta, mas quem garante que essa palavra foi para si? Nós não pregamos porque somos merecedores de pregar a palavra. Nós não pregamos porque somos perfeitos. Nós não damos estudo porque somos mestres. Claro que oficialmente nós temos que ter algum princípio, alguns cursos de teologia. Eu não tenho curso de teologia, porque eu não quero, na verdade, porque eu ainda não me dei ao trabalho de o fazer ainda. Mas a verdade é que é pela graça que nós estamos aqui. Porque independentemente do seu nível e do seu cargo, nós temos que ter uma coisa chamada íntimo, que faz toda a diferença na vida do cristão, a intimidade que você tem com Deus. Quanto mais tempo você andar de lado a lado com Ele, Deus vai te contando segredos, Deus vai te dando experiência. E são mais de 20 anos a caminhar por esta terra, por alguns lugares, passando por algumas igrejas e vivenciando coisas, como diz aqui a palavra de Deus, fora do tempo e dentro do tempo, muitas vezes. Nós vamos falar aqui sobre autoridades instruídas por Deus. Isto foi apenas uma introdução para que vocês saibam que eu estou aqui com muita reverência. Em reverência vai ser passado este estudo para que vocês liguem as vossas antenas e entendam aquilo que está a ser dito aqui. Nós não estamos a fazer estudo por fazer. Nós não estamos a fazer estudo para encher este canal de conteúdo e para ter meia dúzia de visualizações. Nós estamos a fazer esse estudo para que ele venha a expandir e ser uma bênção no meio das gerações, dos teus filhos. Do que para trás ficou, ficou. Agora nós estamos a falar das gerações futuras, que são os nossos filhos, e é neles que nós temos que investir. Por isso é que nós começámos o estudo da obediência de pais para filhos e filhos para pais. E nós agora vamos dar continuidade à obediência às autoridades instruídas por Deus. O que é autoridade instruída por Deus, irmã Marta? Eu não poderia deixar de ler aqui, constatar, você precisa de constatar na Bíblia. Tudo o que é falado aqui neste canal tem que ter base bíblica, porque senão não vale as minhas palavras. Abra a sua Bíblia em Romanos, geralmente é sempre o texto que é lido, Romanos 13, 1, 2, está escrito: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Aqui governamental está a falar de governo e não só. Todos devem sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Isto ele está a falar que todas as autoridades vêm do Senhor. As autoridades que existem forem por Ele o que é estabelecidas. Verso 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Geralmente, quando nós lemos esse texto, nós começamos logo na nossa mente a arquitetar uma análise entre membros e autoridades instruídas por Deus. Mas isto também existe rebelião dentro de lideranças imaturas. Lideranças, pessoas que foram colocadas para exercer cargos
sem estar preparadas, sem ter nenhum tipo de preparação. A palavra do Senhor nos orienta que Deus é quem separa as pessoas para determinados cargos. Eu já tenho falado aqui e vou voltar a repetir. Por muitos anos eu achei que eu tinha chamado para cantar. E quando eu me ouvia cantar, eu não é possível. Até que 2 meses eu estou assim, não tenho chamado para cantar. O meu chamado, o que eu tenho para ti não é para cantar, é com a palavra. Não adianta cantar porque não vai fluir e não adianta. Podemos até citar aqui o texto e nós um dia vamos estudar sobre esse texto para saber que Deus é quem separa, como é que as coisas têm que ser organizadas e como é que as coisas têm que ser feitas para que a glória de Deus se manifeste naquele lugar. Estamos a falar de igreja. A obediência é aquilo que atrai a glória de Deus. A obediência atrai a glória de Deus. E quando nós lemos esse texto, muitas autoridades, muitos pastores, muitos líderes fazem menção às autoridades pastorais. Eu vou já dizer o que é que são autoridades instruídas por Deus no contexto religioso. Temos esse grupo e o outro que é governamental, social. Ok? Autoridades religiosas são, primeiramente, pastores, diáconos, obreiros, professores da escola dominical, pessoas que estão a desenvolver ministérios e cargos dentro da igreja. Ninguém foi chamado para estar num banco sentado muito tempo. O tempo que for preciso. Mas ninguém foi chamado para estar o tempo todo num banco, por assim dizer. Porque todos nós somos úteis para o chamado e para o serviço. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar o quê? Aptos. Nós temos que ser homens aptos. E a palavra homens aqui, ela está oficialmente relacionada com a maturidade. Homens aptos. E muito antes de a exigência ser a obediência de membros simples da igreja para com autoridades, se isso não existe numa liderança, você perde a credibilidade enquanto líder de exigir o que quer que seja dos demais. Uma liderança tem que ser madura e tem que ter calo no joelho, tem que ter experiência, estudo, tem que ter discipulado. Você que está aí desse lado, repita, discipulado. Porque se não existir o discipulado, a liderança não cresce. Não existe maturidade. E do que eu já vi de igrejas imaturas, com lideranças extremamente imaturas, pessoas que saíram do berço e ainda mamam leite, e já estão a ser colocadas para ir para o púlpito de uma igreja cantar, sem saber o que é que estão ali a fazer, porque não sabem. Não sabem o que estão a fazer ali. Tem muitas pessoas que não conhecem essa parte, porque a palavra de Deus é um livro de revelação. Ela é a profecia. Você não precisa de profetas que venham diretamente se dirigir a você para dizer assim, diz o Senhor. Pode acontecer? Pode. Eu creio. Eu creio. Eu não excluo essa hipótese. Mas a palavra do Senhor é a verdadeira profecia. E este estudo vai ser um estudo um pouco diferente, porque Deus me incomodou para exortar aqui algumas questões com muita reverência, muito respeito às autoridades, porque eu não posso estar a falar uma coisa e não praticar aquilo que eu estou a falar. Então nós temos aqui respaldos bíblicos, aqui em 2 Timóteo, que se nós formos chamados para um determinado ministério, nós temos que obedecer. Ontem eu estava a colocar vários pontos de interrogação. Senhor, até quando é que eu vou continuar no YouTube a pregar? As pessoas não querem ouvir palavra. As pessoas não querem ouvir estudo.
Irmã Marta, você está preocupada com o número de visualizações? Nem um pouco. Prova disso é que eu já tenho esse canal há 5 anos. E se eu quisesse ter muitas visualizações e muitos inscritos, eu já tinha mudado o conteúdo e o meu canal estava aí a bombar. Mas não é esse o foco. Não é esse o foco. O foco é trazer aquilo, a palavra de Deus em reverência e em verdade. E fazendo exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Pregue a palavra e esteja preparada. A tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Não é um tom de voz altivo que vai te dar autoridade para fazer. Mas que autoridade você tem, irmã Marta, para exortar, para corrigir, para repreender? Paulo escreve isso para Timóteo. E todos nós, debaixo do princípio e da ordem de Deus, temos autoridade para repreender serpentes, escorpiões, demónios, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra principados, hostes celestiais da maldade, que usam as igrejas últimas. Eu estou a falar de uma coisa que é muito importante. Porque se uma liderança de uma igreja não estiver bem estruturada, se uma liderança de uma igreja estiver organizada de forma desordenada, organizada de forma desordenada, sei que vocês me estão a entender, uns se autotitulam pastores, uns até se auto-ungem como pastores, outros estão a fazer coisas completamente erradas, não vivem a santidade e pisam no altar como se estivessem em santidade. Deus vai cobrar. E depois existe o termo da liderança abusiva, que é, eu sabendo que estão em pecado, vão exigir do outro o quê? Obediência. A palavra do Senhor nos diz, em Romanos, que nós devemos nos sujeitar às autoridades instituídas por Deus, mas existe aqui isso é um mandamento condicional. Porque no outro estudo, em quando nós falamos de obediência a Deus, essa é incondicional. Mas no que se trata a homens, mulheres, pessoas, carne, seres humanos, é um mandamento ao qual você tem que se sujeitar de forma condicional. Mas, irmã Marta, como assim? Não estou a entender. Vá direto ao assunto. Autoridades instruídas por Deus foi a designação que eu falei aqui. Anciãos. Pessoas que estão acima de você. Você, como membro da igreja, ou mesmo que você é professor, por exemplo, o pastor está acima de você, a autoridade máxima da igreja está acima de você. Você deve se submeter. Mas eu vou mais longe. Um texto que eu já falei aqui, 2 versículos e volto a falar. Filipenses 2. No versículo 3 diz assim, eu vou mais longe. Não faceis por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então isso aqui é para todos. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, meus queridos, se nós não entendermos estes pequenos princípios, se nós não entendermos que o que está escrito aqui em Romanos é para praticar, mas de forma condicional. Porquê? Porque autoridades que são instruídas por Deus também erram, também falham. E o que nós temos visto, infelizmente, nos dias de hoje, e o próprio Jesus manda-nos acautelar de falsos profetas, falsos mestres. O que eu já vi de pessoas e lideranças e pastores e assim sucessivamente, autoridades abusivas que fazem manipulação psicológica com as pessoas, isso é muito grave. Eu estou a receber mensagens de pessoas que não sabem aonde congregar. Porque ao invés de entrar numa igreja e estarem lá bem, elas saem de lá pior. Isto não procede. Numa igreja verdadeira, que tem o Espírito Santo de Deus, não procede.
Que trabalho nós temos feito para receber as pessoas que entram dentro da igreja, para que elas possam praticar o que está aqui escrito, porque eu já falei e repito aqui. Este é um mandamento condicional. Nós não podemos nos sujeitar a coisas que cada vez mais dentro da igreja estão a ser gravíssimas. Vocês sabem do que eu estou a falar. Aqui nós temos refutado isso desde sempre. Pastores e líderes, pessoas que exigem dos outros qualidades que não possuem. Pastores e líderes que exigem das pessoas, dos membros, dos obreiros, coisas que não dão. Não são exemplo, não pagam o preço. Não exercem uma boa liderança dentro da igreja. Pessoas que estão em pecado. Quais são as características, minha irmã Marta, que eu tenho que ter em mente para saber se eu devo ou não me sujeitar a essas autoridades? Nota de rodapé bem destacada. Eu não estou a induzir aqui ninguém para não se sujeitar a autoridades. Mas a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. E parece-me a mim que nestes tempos que estamos a viver trabalhosos, nós estamos a viver tempos em que é difícil praticar isto porque está tudo desordenado. E eu não estou a generalizar as igrejas. Não estou a generalizar as lideranças. Mas existem coisas completamente desordenadas. E depois querem submissão aos líderes, aos pastores, sabendo que muitas coisas que estão por trás não estão bem feitas. Eu poderia ir mais longe ainda com textos bíblicos que mostram quais são as características que eu devo saber para eu me poder submeter então sem medo, sem qualquer tipo de problemas a essas autoridades. O teu pastor, o teu líder é aquele que te orienta, é aquele que te auxilia, está-lhe a dar auxílio, é aquele que te discipula. Você deve se submeter a ele. Você não só deve se submeter à sua liderança, como também deve andar de lado a lado com pastores e com esses líderes. Você não só deve se submeter, como você deve auxiliá-los em amor, auxiliá-los quando eles precisam ser um intercessor, uma intercessora da sua liderança. Você precisa de ralar muito para que Deus use a liderança da tua igreja, que ela mantenha um nível de maturidade para então poder atender quem vem de fora para dentro e que consiga de certa forma estabelecer um padrão que permaneça as pessoas ali e que elas aprendam. Isso é uma boa liderança. Isso é uma igreja sólida. Isso é uma igreja fundada na rocha. Você não só deve sujeitar-se a essa autoridade. Não é porque ele diz assim, eu vou dar um exemplo. Eu fui líder do Ministério Infantil por muito tempo. Eu tinha uma visão a respeito do método de trabalho que eu queria desenvolver ali na igreja e o meu pastor não concordou na época. Eu vou bater de frente contra ele? Não. Eu vou me submeter àquilo que ele decidiu que queria fazer. Porque ele é que manda ali. Ele é a autoridade máxima da igreja. Depende das igrejas, tá bom? Há igrejas que têm uma ordem diferente de trabalhar. Não descartando que o pastor é uma autoridade forte na igreja. Mas o que eu estou a tentar explicar aqui é que não é porque eu não concordo com aquela forma de trabalhar, não é porque eu não concordo com o fulano, não é porque eu não interesso para nada. O que importa é aquilo que a Bíblia diz a respeito de. Se o pastor ou o líder ou o seu professor está a pedir para você fazer as coisas daquela forma, você tem de submeter. Quando você vai desenvolver um papel, um trabalho dentro da igreja, você se compromete, se quer voluntariado para fazer aquele trabalho, você tem que cumprir. Porque essa é a sua função. Você se comprometeu, você tem que cumprir. Os líderes podem te chamar a atenção se você não estiver a cumprir com aquilo que você prometeu.
com aquilo que você decidiu, se comprometeu em voluntariar para uma determinada área. Então isso é você se sujeitar a essas autoridades. Que elas investem tempo para te discipular. Isso é muito importante aqui dizer. Autoridades instruídas por Deus são estabelecidas para te dar discipulando. Então você vai ver o exemplo de Jesus, que é o maior exemplo. Está na Bíblia. É o maior exemplo. E você vai ver o exemplo de Jesus e vai ver que Jesus, de fato, ele investiu muito mais em discipular do que em curar enfermos. Ele curou, mas se você for ver na história, ele teve que fazer história para deixar respaldo, exemplo, testemunho. E você vai ver a vida de Jesus. E foi exatamente isso que ele fez. Então, se ele andou com 12 discípulos, um o traiu, permaneceram 11. Veja a relação de Jesus para com os discípulos. Os discípulos, tudo o que Jesus dizia para fazer, eles faziam. Podiam se questionar? Podiam, mas faziam. Jesus é o exemplo da humildade e da autoridade que deve ser exercida numa igreja. Jesus lavou pés de discípulos para mostrar a prática do quê? Daquilo que nós até em paralelo lemos aqui. Porque Jesus não fez nada por contenda nem por vanglória, mas por humildade. E considerou os discípulos superiores a si mesmos. Está escrito aqui. Então ele é o modelo, o padrão. Aleluia. Jesus é o padrão, o modelo de uma liderança sólida, bem estruturada e madura dentro de uma igreja. Ao qual você, que está sob essa liderança, deve se submeter a ela. Então, quais são? Agora vamos falar do outro lado ao qual você não deve se submeter. Que é aquilo que o texto, vamos ler aqui o texto que fala sobre as coisas que Jesus odeia, que Deus odeia. Eu vou dar a base bíblica para você tomar nota aí em casa e constatar na tua Bíblia, porque é importante você acompanhar. Em Provérbios 6, 16, 19, existem aqui 4 versículos que mostram o que Deus odeia. E se a tua liderança, se dentro da tua liderança existe esse tipo de coisas, então, como eu disse anteriormente, a submissão à obediência para com os mesmos deve ser condicional quando se aplica exatamente o que eu vou ler aqui. 6 coisas, são 4 versículos, são 6 coisas que o Senhor odeia. Versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos. Tem que haver reverência. Tem que haver humildade. Olha para o exemplo de Jesus. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. É claro que dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, denominação, o que é que você queira chamar, há problemas. Obviamente que há problemas. A igreja é um hospital espiritual. Você ali recebe pessoas que precisam de ajuda, de auxílio. Mas justamente porque, e isto é uma nota de rodapé aqui bem destacada, como eu sempre falo, uso muito este termo aqui. Por que será que as pessoas estão tão desesperadas à procura de igrejas? Como eu já recebi mensagens porque não conseguem, porque veem que está tudo errado. Será que existem olhos altivos? Línguas mentirosas? Mãos que derramam sangue inocente? Coração que traça planos perversos? Pés que se apressam para fazer o mal? A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos? Será que é isso? Porque existem muitas pessoas que estão a sair das igrejas, quando deveria ser ao contrário. Existem muitas pessoas que estão a sair das igrejas
mais doentes que o que estavam quando entraram. Isso não procede. Não pode ser fruto do Espírito. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos. Eu não ia dar o estudo dessa forma. Eu ia dar um estudo muito mais básico. Mas, a partir do momento em que eu começo a ver e receber, inclusive, tenho noção do que é receber mensagens, e-mails de pessoas que me dizem não sei aonde congregar. Isto está tudo complicado, está muito complicado e vai ficar mais ainda. Mas a Bíblia diz que o povo farece por falta de quê? Conhecimento. Então, se a tua liderança está constantemente em discórdia entre os irmãos, e volto a dizer aqui discórdia, eu posso discordar, eu posso estar numa liderança e discordar do meu irmão, mas eu não vou entrar em contenda com ele. E então, se for alguém que é superior a mim, ainda que eu esteja em discórdia, mas se for uma coisa que está dentro da palavra de Deus, porque há aquelas discórdias saudáveis, mas há aquelas discórdias que são pecado. Você sabe que o irmão está em pecado, não vai concordar com ele. Sai fora. Olhos altivos. Porque a Bíblia diz literalmente aqui, e nós acabamos de ler, nós temos que fazer as coisas com amor. Com amor. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fora do tempo, repreenda, corrige, exorta com toda a paciência e doutrina. Se você vai ver olhos altivos, tenha cuidado. Língua mentirosa. Pessoas que são filhos do diabo. Porque quem mente é filho do diabo. Pessoas que banalizam a mentira. Pessoas que dizem que são cristãos, mas banalizam a mentira. Se afaste. Não está à sua altura. Mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. Sabem que o irmão está inocente e ficam ali calados. Não mexem uma palha. São coniventes com o erro. Não está à sua altura. Saia desse lugar. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer mal. Pés que se apressam para fofocar. Pés que se apressam para fazer o mal ao próximo. Não está à sua altura. Saia desse lugar. A testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Não está à sua altura. Saia desse lugar. Este texto é um texto que precisa de ser bem interpretado. Porque dentro da igreja existem... mas isso que você está a dizer é muito comprometedor. Pois é. Mas nós temos presenciado os últimos tempos, os tempos difíceis. Onde as pessoas, como diz aqui em 2 Timóteo, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você que congrega numa igreja, é membro, faz parte de uma liderança, se submeta às autoridades instruídas por Deus, de acordo quando elas vivem de acordo com a palavra de Deus. Não sabe? Estude, leia a Bíblia. Fique do lado de pessoas melhores do que você. Se aconselhe com pessoas que dão um bom exemplo e bom testemunho. Se afaste da roda dos escarnecedores, porque também existem muitos escarnecedores dentro da igreja. Escolha, selecione as pessoas que Deus te coloca no coração para você conviver. Não é com qualquer um que você pode conviver. Estamos a viver tempos trabalhosos. Esteja preparado, porque está escrito na palavra de Deus. E quando Paulo fala aqui para Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado. Você pode pregar a palavra de várias formas. Os meus púlpitos não são os púlpitos das igrejas. Eu não quero esses púlpitos para mim. Eu dispenso. Os meus púlpitos é estar aqui ao meio de evangelismo. Mas se for preciso, os meus púlpitos são as praças, são os ônibus,
São os lugares onde eu piso para falar do amor de Jesus. Para deixar a marca e o selo de Cristo com um bom testemunho e o perfume de Cristo. Esses são os meus púlpitos. Naquele grande dia, todos virão e todos receberão a sua coroa de acordo com as suas ações. E está próximo o dia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Autoridades estabelecidas por Deus são autoridades maduras. São autoridades que têm justamente este perfume, o oposto do que está em Provérbios 6:19. Autoridades dessas são parecidas com Jesus. Autoridades instruídas por Deus são iguais, parecidas com Jesus, que se esforçam e que são humildes. Pecar vão pecar sempre, mas têm a capacidade de pedir perdão, deixar o exemplo para os irmãos e dizer assim: olha, eu falhei nessa área, me perdoa. Porque se você não faz isto e vive na arrogância, na soberba e no orgulho, você não tem autoridade para fazer nada. Nós não pregamos porque merecemos, mas é pela graça. Mas existem atitudes que nós temos que tomar para com os outros, que é pedir perdão. Peça perdão aos seus irmãos e vice-versa. Limpa as suas vestes. Você não pode pregar com as vestes sujas. Não se permita subir num púlpito e pregar com as vestes sujas, porque você vai dar conta e muito rápido. Porque isso é daquelas coisas que não foi abolida. Nunca. O sacrifício agora é você. Muito mais fácil para mim, que não sou pastora e que não sou nenhum tipo de autoridade, entre aspas, estar aqui a falar essas coisas. Mais difícil é para quem muito é dado, muito é cobrado. Nós precisamos de olhar para aquilo que a Bíblia manda fazer. Porque mandar, todo mundo quer mandar. Mas cadê o cheiro e o perfume de Jesus? É difícil praticar a verdade quando a palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 6:16. Língua mentirosa. Você tem compromisso com a verdade? Ou você banaliza as mentirinhas? Ah, mas é uma mentirinha. Eu não fui à escola porque eu estava com uma dor de garganta, estava doente. Você acredita na sua própria mentira? Você está a dar bolachinhas para o diabo ficar com a barriga cheia para poder ter força para te atacar. É isso que eu digo à minha filha. Seja verdadeira, assuma as consequências das suas escolhas. Eu não fui à igreja hoje porque não me apeteceu ir, estava precisando ficar em casa. Diga a verdade. Procure estar lá sempre que você pode. Procure estar lá as 2 vezes por semana, não é só uma vez por semana. É que tem gente que é assim, né? Tem gente que acha que por ir à igreja só ao domingo ou ao sábado, os dias especiais são os maiores. Não, e durante a semana tem muitos lugares vazios lá à sua espera. Tem muita gente que não pisa lá dentro durante a semana. Eu sei que existem famílias com filhos e é difícil. Eu própria, eu tenho filhos também. Ainda agora tiveram uma virose enorme. Andámos 1 mês, já estamos aqui há 1 mês. Há 1 mês, cólica renal, viroses atrás de viroses. Mas você tem que ser uma pessoa que não se acovarde das suas escolhas. Se você tem essas atitudes, se você tem uma atitude, se quer ela boa ou menos boa, assuma com a sua boca e diga: eu fiz assim. Seja verdadeiro. Porque a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gostaria de ser daquelas pessoas que está sempre ali, todo sábado, todo sábado, ou todo domingo, ou toda a quarta. Eu gostaria de ser assim, mas nem sempre consigo. Nem sempre posso. E tem momentos também fico cansada. Tem momentos que não tenho vontade mesmo e não vou. Cadê o passaporte do diabo para o diabo tirar da minha vida o que quer que seja? Para fazer o que quiser comigo? Não tem. Porque a verdade prevalece. A verdade prevalece.
Nós precisamos de ser verdadeiros. Nós precisamos de olhar para o nosso espelho e brigar com nós mesmos e dizer, tu fizeste isso, você tens que mudar isso. Já falámos aqui no ano 2025. 2025 está aí. Como é que começámos o ano? Eu comecei muito mal, com uma cólica renal, para ir ao culto de sábado, misericórdia. Então levei 15 dias, cheguei lá, pisei o pé, o meu marido não pôde. Enfim, uma confusão. Mas vai estabilizar, em nome de Jesus. Deus te chamou para exercitar a fé. Pare de caminhar com muletas. Deus não te chamou para você caminhar com as muletas. Deus te chamou para você caminhar com o teu próprio esforço. E não é fácil, queridos. Não é para todos. Não é qualquer um. Nem sei por que eu estou a falar isto. Mas é importante falar. Porque de religiosidade está o mundo cheio. É claro. Se eu tenho um cargo na minha igreja, eu tenho uma responsabilidade. Isso é uma mais-valia para eu me permanecer ali. Óbvio. Não vou negar. Mas existem pessoas, queridos, que trabalham na igreja 24 horas. Que têm os dias, estou a falar, por exemplo, no Brasil, têm os dias todos completos. A agenda cheia. Cheia. Como é que está a sua família dentro de casa? A quem você quer aconselhar lá fora se você não pratica dentro da tua casa? Você veste a basta do médico para ir ajudar os outros, mas a sua casa como é que está? Você exerce liderança na tua casa? Você exerce sacerdócio na sua casa? Você é um bom marido? Você é uma boa esposa? Como é que está a relação com os teus filhos? Você senta na mesa e deixa eles jogarem telemóvel a toda hora e fazer os pactos. Porque hoje em dia, para fazer pacto, queridos, com o diabo, não é preciso ir para um candomblé. Existem vídeos, jogos, que propriamente ditos, que você não precisa de muito. E nós já tivemos aqui, mas isso não está na Bíblia. Meus filhos, pelo menos tem muita coisa que não está na Bíblia, mas você vai. Para que Deus resgatou satanistas, pessoas que estavam no lado oculto das trevas? As pessoas esquecem que o mundo espiritual é real. Volto a dizer, o tempo da tua partida está a chegar. O tempo da tua velhice está a chegar. O que é que você tem feito com a tua mocidade? Como é que você investe o tempo? O que é que você induz os teus filhos a fazer? Como que você quer que os seus filhos acreditem que podem ser bons médicos, engenheiros, ter boas profissões, se você não deposita neles aquilo que eles foram chamados para ser? Ao invés de declarar palavras de bênção e dizer, vocês vão conseguir, vocês têm chamado, vocês são médicos, vocês são engenheiros, vocês são bons nessa área, na ciência, na matemática. Vocês têm que induzir palavras de bênção na vida dos nossos filhos. Hoje vimos uma geração que só se preocupa com a internet. E os pais lá, de boa, não querem ter trabalho. E depois queremos resultados positivos na nossa vida social, na nossa sociedade, dentro das igrejas. Oramos para que pessoas sejam enviadas de fora para dentro. O que é que fazemos com as pessoas que entram? Que tipo de assistência nós damos para essas pessoas? É só durante as primeiras 3 semanas? Fica na consciência de cada um. Pois aquilo que Deus me mandou fazer eu já fiz. Preguei a palavra, estando preparada a tempo e fora do tempo, repreendendo, corrigindo, exortando com toda a paciência e doutrina. Porque virá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos
Juntarão mestres para si mesmos. Vocês vão procurar aquilo que vos interessa, aquilo que bajula o ego de vocês. Vocês não querem o compromisso com a Bíblia, que é confronto, que é o oposto, que é espírito. E não é carne, não é carnalidade. Quanto mais você encher a tua carcaça de coisas que não prestam, tóxicas para a tua vida, mais você vai ter desinteresse em ler a Bíblia. Você não vai achar piada a Bíblia. É o mesmo que você comer chocolate todo dia. Quando você vai pôr uma abóbora na boca, você não vai sentir prazer. Porque você está intoxicado. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E para terminar, voltando onde nós começámos, Romanos 13, 1, 2. Para resumir, 45 minutos de vídeo vão ter que ter paciência. Que pena que vocês... Que pena que eu vou ter daqueles que não chegam ao fim deste vídeo. Que pena. Que pena. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem sobre si condenação. Se você tem um pastor abençoado que te discipula parecido com Jesus, que não pratica nada do que está em Provérbios 6, 16, 19, foi aquilo que nós lemos, que é as coisas que Deus odeia. Se você não se submete à sua liderança, você está a trazer condenação sobre si mesmo. Porque o reino de Deus é jurídico. Nós já lemos aqui, só um versículo já fala de justiça, é justo. Condenação, o reino de Deus não é batalha de poder, é jurídico. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Porque a palavra do Senhor é a verdadeira profecia para todas as igrejas. A palavra do Senhor é aquela que exorta. Eu não estou a usar a minha boca para exortar. Eu estou a usar as palavras do apóstolo Paulo que falou para Timóteo para exortar. É a própria Bíblia que exorta, não sou eu. Ai de você que não se submete aos teus pastores, que dão a vida pelas suas ovelhas. Ai de você que não o faça, sabendo que está a fazer errado, porque vai trazer sobre si condenação. Pastores, eles são orientadores, eles orientam a nossa vida espiritual. Tem gente que só enche a carcaça, a carne. Mas você, quando vai para uma igreja, você vai ter que fazer o oposto. Você vai fazer um detox da sua carne e começar a encher o teu espírito. A maioria das doenças, depressões, crises de ansiedade, ataques de pânico, são espirituais. Você tem coisas espirituais para resolver. E, acima de tudo, rebelião. Rebelião traz esses sintomas de crise de pânico, ansiedade, depressão. Você não consegue viver uma vida em paz se você não for uma pessoa obediente. Então, quando você obedece a uma autoridade parecida com Jesus, você está a obedecer ao próprio Deus. Mas cuidado, porque existem muitos lobos em peles de cordeiro. Existem muitas coisas dentro das igrejas que eu já vos expliquei aqui como identificar. Esses você não tem que submeter. Esses você tem que pegar o rabinho entre as pernas e fugir. E procurar uma igreja idónea, uma igreja sólida, com uma liderança madura, porque não vai funcionar, queridos. Ah, mas isso é muito difícil. É possível. E quem te disse que quando você ora pelas pessoas que entram de fora para dentro? Quantas pessoas entram de fora para dentro cheias de experiências? Mas, como está escrito em Filipenses, não, em Timóteo, né? Sentem coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Ou seja, tem muita gente que não aceita, tem gente que tem peixe grande que Deus manda para a igreja para ser bênção, para acrescentar. Mas existem pessoas que não conseguem, não sabem viver com isso. Não, eu tenho que saber mais que o outro.
Não, o outro entrou, tem que saber aquilo. Não, eu tenho que submeter e eu tenho que saber. Ele não sabe nada, ele vai ter que aprender tudo de novo. Não funciona assim, queridos. Não jogue para trás e não mande fora tudo aquilo que você aprendeu durante 2 ou 3 décadas, ou 4 ou 5 décadas na sua igreja. A sua história de vida. A sua experiência com Deus. As histórias que Ele te contou só para você. Porque Deus é o Deus de intimidade. Ele diz, fecha a porta do teu quarto e ora. Ele quer intimidade para te revelar segredos. Como está escrito em Jeremias. Clama a mim e eu responderei coisas grandes, ocultas que tu não sabes. Então não, além daquilo que está escrito na palavra de Deus, Deus aqui dá uma abertura enorme de que há muito mais do que isso. Que possamos ser em reverência, possamos ser maduros, aprendendo uns com os outros, com as experiências uns dos outros, dando as mãos e defendendo o Evangelho com toda a nossa força. Queridos, eu vou ficar por aqui. Eu peço desculpa, este estudo ficou muito grande, mas a verdade é que foi isso que Deus me mandou falar, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma breve oração também, porque este foi um estudo diferente. Este foi um estudo completamente oposto daquilo que nós estamos habituados a fazer. Nós concluímos agora o estudo sobre as autoridades instruídas por Deus a nível religioso dentro das igrejas. E iremos fazer um outro vídeo sobre as autoridades, vai ser muito mais curto, certamente, sobre as autoridades governamentais e qual é a postura da igreja para com as mesmas, independentemente de elas serem boas ou más. Oremos. Bendito Deus, bendito Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez estou aqui na Tua presença, te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que teve a paciência de chegar até estes últimos minutos desse vídeo. Que verdadeiramente o Senhor possa abençoar cada um de nós e que a Tua palavra jamais volte para si vazia. Que o Senhor desperte aquele que dorme. Que o Senhor desperte as lideranças das igrejas. Que o Senhor amadureça os corações e eles verdadeiramente entendam à luz da Tua palavra o que é para ser feito, com as bases que já foram ditas aqui. Não foram as minhas bases, mas foram a Tua palavra. Que cada um receba o seu galardão, a sua porção e a sua fatia. E que possam meditar e conversar contigo, se arrepender dos seus maus caminhos e começar um tempo novo em abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui estão as almas que o Senhor colocou nesse vídeo para ouvir a Tua palavra. Eu glorifico o Teu nome, sejam elas poucas ou muitas, mas aquelas que o Senhor escolheu aqui estão. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de que é estar a abrir esse livro e pregar a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo Cristão Bem Resolvido.